Mateus 3,11 diz assim, João Batista falando acerca de Jesus. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, João Batista está falando de Jesus, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. E João Batista, então, Jesus não tinha começado o ministério dele, João Batista faz uma afirmação tremenda. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João Batista falando do ministério de Jesus. Irmãos, eu vou ficar sentado hoje, porque ontem eu virei o pé e dei uma luxação no tornozelo, tá? Vou ficar sentado aqui também. É para mim estar com uma bota aqui, mas... Vamos lá. João Batista... Nós precisamos entender o propósito da vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para, a Bíblia diz, para salvar e buscar aquilo que havia se perdido. A missão de Jesus Cristo era gerar para Deus Pai uma família, onde Cristo era o primogênito e de muitos irmãos. E para isso, o papel principal para realizar tudo isso seria feito pelo Espírito Santo. Jesus viria, pagaria o preço da nossa salvação e nos enviaria o Espírito Santo para realizar essa obra. Então, é o Espírito Santo que realiza a obra de Deus em nós. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, sem o Espírito Santo você nem crê. Sem o Espírito Santo você não pode nem ser salvo. Porque se o Espírito Santo não vier até você e não te convencer do pecado, nem salvo você vai ser. Então é uma ação direta de Deus. Jesus falou isso lá para Nicodemos, né? Lá em João, no capítulo 3. Jesus fala isso para Nicodemos lá, quando ele diz assim, no versículo 5, João 3,5. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que quem não nascer da água e do Espírito, ou seja, quem não for batizado e também não for nascido do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, se você não for nascido do Espírito, você não tem nem como ser salvo. O que é nascido da carne é carne, ou seja, o nascimento natural é uma coisa. E o que é nascido do Espírito é Espírito. O nascimento espiritual é outra coisa. São dois tipos de nascimento. Aquele nascimento natural que nós tivemos dos nossos pais, e o nascimento espiritual é aquele que, quando o Espírito Santo veio, nos convenceu do pecado, e nós nos arrependemos. Ele gerou em nós arrependimento, ele gerou em nós fé, ele gerou em nós confissão, e ele nos convenceu, ele nos converteu, né, dos nossos pecados. Esse é o primeiro trabalho do Espírito Santo, é gerar um novo nascimento. Mas é só o primeiro, é só o começo. Ele diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado. Jesus falando para um grande sacerdote lá, um grande doutor da lei, melhor dizendo, né, um grande doutor da lei, o Nicodemos, que para nós aqui seria como se fosse um senador da República, né? Ele diz, não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam nascer de novo. É a condição para entrar no reino de Deus. E ele diz, o vento sopra onde quer. Na Bíblia, o vento fala do Espírito Santo, fogo, são símbolos do Espírito Santo, vento, fogo, pombo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Todo aquele que é nascido do Espírito. Então, todos nós precisamos do Espírito Santo para nascer de novo.
E depois que nós nascemos de novo, vai começar uma grande obra do Espírito Santo, que é mudar a nossa mentalidade, o nosso coração. Então, ser nascido do Espírito é a coisa mais básica da fé cristã. É o dia que nós fomos salvos. Pronto. Mas não é só isso, existe muito mais do que isso. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 46 a 49, Lucas 24, 46 a 49, diz assim: e disse-lhes, assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Então, sempre a Bíblia vai usar essa expressão, a promessa de Deus, a promessa do Pai. E qual que é a promessa de Deus, que Deus fez para nós? É que um dia Ele habitaria em nós. Porque até a morte de Cristo, até o Pentecoste, o Espírito Santo não habitava nas pessoas. Ainda que algumas pessoas, como foi Sansão, como foi Davi, como foi os 70 auxiliares de Moisés, receberam porção do Espírito Santo, mas assim, eles receberam uma gota, o Espírito Santo veio, derramou sobre eles uma unção, eles realizaram uma obra e depois o Espírito Santo foi embora. Mas Deus prometeu que um dia Deus habitaria no meu coração e no seu coração, e que Ele jamais nos deixaria, Ele não nos visitaria, mas seríamos uma habitação eterna. Seria um momento eterno. Lá em João 14, versículo 15, Jesus vai confirmar isso também. Pouco antes de morrer, Jesus vai relembrar os discípulos sobre isso. Ele diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, outro membro da Trindade, outro conselheiro, outro ajudador. É impossível nós fazermos qualquer coisa para Deus sem o Espírito Santo. Não é que é difícil, irmão, é impossível. E Jesus continua dizendo: a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Então, olha aí, o Espírito de Deus, o mundo não pode receber o Espírito de Deus. Somente aqueles que nasceram de novo. Ele diz que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas não vê nem conhece. Vocês o conhecem. Porque, presta atenção, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Então Jesus está falando tudo aquilo que foi profetizado antes. Que um dia Deus viria nos nossos corações e faria em mim e você morada. Ele habitaria no meu coração e no seu coração. Lá no versículo 26 também de João 14, ele diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. O Pai vai enviar. Jesus sempre falava isso, sempre deixava claro para os seus discípulos que o Pai enviaria os seus discípulos a nós. No capítulo 16, Jesus continua. E eu vou insistir assim com os irmãos repetidamente, porque foi o que Jesus fez com os seus discípulos. Isso é chamado de catequese. É ensino por repetição, é ensinar vocês para que aquele ensinamento entre no coração de vocês. Né? Você já deve ter visto aí, quando eles vão fazer um prédio, eles fazem escavação, e eles precisam colocar as estacas, né?
e vem aquela máquina, eu não lembro o nome dela, mas é chamada de batistaca, né? Eu vi o irmão ali que é engenheiro, cadê ele? Então, ele vai batendo naquele negócio até entrar, vai batendo, até entrar lá embaixo. Né? Então, é mais ou menos isso, a palavra de Deus vai batendo até que a verdade entre em nossos corações. No versículo 7 do capítulo 16, ele diz assim: mas eu lhe digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Jesus explicando por que ele tinha que voltar. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Jesus, eu tenho que ir, o Consolador tem que vir. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque eles não creem em mim. Ninguém pode crer em Jesus Cristo sem o Espírito Santo. Ninguém. É impossível uma pessoa crer, ser salva, sem que o Espírito Santo interfira, faça essa mediação na vida da pessoa. Então, ele está dizendo que ele vai nos convencer do pecado. Irmão, se o Espírito Santo não nos convencer, você pode ter os melhores métodos, as melhores oratórias, conhecer tudo de homilética, de hermenêutica, não adianta. A salvação é uma ação direta do Espírito Santo. E ele diz: da justiça porque eu vou para o meu Pai e vocês não me verão mais. Do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, olha só, quando vier o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele os guiará em toda a verdade. Então o Espírito Santo vai nos revelar o que é verdade, o propósito de Deus na nossa vida, a nossa vocação, vai nos ensinar a viver uma vida plena aqui. O Espírito Santo, ele tem esse papel de nos orientar, de trazer para nós discernimento. Por exemplo, certa vez eu estava no vilarejo na Índia e nós fomos evangelizar uma tribo que nunca ouviu falar o nome de... Não é tribo, né? Um vilarejo. Tribo é para a Índia. Um vilarejo que ninguém nunca tinha ouvido falar de Jesus e nós fomos passar o filme de Jesus. E era um lugar assim, você não sabia como você ia ser recebido naquele lugar. Você, de certa forma, você estava correndo risco de morte. E aí, nós saímos da estrada, estávamos num carro traçado, uma Land Rover traçada, pegamos estrada de chão, região montanhosa, muito difícil de acesso, e chegamos até um certo lugar. Daquele lugar para diante, nós tínhamos que caminhar a pé. Né? Nós tínhamos que terminar a jornada a pé. E eu liguei para os irmãos que estavam aqui no Brasil em oração, falei: ó, pessoal, gente, ora por nós, porque nós vamos no vilarejo onde ninguém nunca ouviu o nome de Jesus, nós vamos ministrar a palavra nesse lugar. E eu preciso que vocês orem por nós. E eu falando no celular, lá na Índia, aqui no Brasil, com os irmãos que estavam em oração. E aí eu parei assim, e falei: cara, eu não posso fazer o que eu estou... Os irmãos começaram a sumir na minha frente, e eu fiquei... E não tinha luz nenhuma, lá não tem energia, não tinha nem lua, nem estrela, o céu todo fechado. E eu peguei e falei assim: cara, né, naquele momento algo tocou meu coração. Cara, você está sendo imprudente. Como é que você está andando num lugar que você não conhece, falando no celular, ainda que você está falando as coisas de Deus? Termina a conversa, liga a lanterna, que os irmãos estão lá na frente, para você ver onde você pisa. Aí eu parei num lugar, conversei com os irmãos e desliguei o telefone. Eu estou parado aqui. Quando eu desligo o telefone, agora eu vou ligar a lanterna do celular para iluminar, porque os irmãos já tinham sumido lá na minha frente. E eu liguei a lanterna do celular. Quando eu liguei a lanterna do celular, o meu próximo passo era em um buraco de mais ou menos essa altura aqui, ó, 4,5 metros, mais ou menos. E nesse buraco estava cheio de ferragens. Era o próximo passo. Eu parei igual estou aqui, ó. Era o próximo passo.
estava cheio de ferragem, ferros pontiagudos, e eu até fotografei esse lugar. Eu assustei e vi assim um grande livramento. Não era só um próximo passo para tudo aquilo, para eu perder minha vida em outro país. E eu estava fazendo a obra de Deus. E eu não tem como eu entender isso de outra forma, que não foi uma intervenção direta do Espírito Santo na minha vida. Porque era o próximo passo. E eu fiquei parado ali, olhando aquele lugar, falei, cara, obrigado, Espírito Santo. Eu estava orando. E eu aproveitei a lanterna, tirei umas fotos desse lugar, eu tenho as fotos guardadas, e eu peguei, desviei e pude ir. Então o Espírito Santo nos guarda, ele diz que Ele nos guardará, Ele nos ensinará todas as coisas, Ele nos ensinará a verdade. Ele diz aí, nós paramos com o versículo, Ele não falará por si mesmo, Ele os guiará em toda verdade, né? Mas dirá tudo o que ouvi e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. O Espírito Santo vai te falar até mesmo de coisas que estão ocultas, coisas futuras. Ele me glorificará, o papel do Espírito Santo, porque vai receber o que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que a Trindade decidir aqui no céu vai ser comunicado a vocês, para quem tem o Espírito Santo. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Então vocês vão ter uma comunicação direta com o Pai. Direta com o Pai. Então, meus irmãos, aí chega o dia da promessa, né? Só concluindo essa parte aqui, eu quero ler com os irmãos aqui João 4, 23 e 24. Nós falamos de João 3, João 4, Jesus conversa com a samaritana. Eu quero mostrar para os irmãos a importância do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, eu disse, ninguém pode ser salvo. Sem o Espírito Santo, você não sabe nem orar. Você não vai poder orar, você não sabe orar. E sem o Espírito Santo, você não pode nem louvar a Deus. Olha só. João 4, 23 diz assim, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A adoração a Deus tem que ser feita no nosso espírito. Nós temos um corpo, né? Na verdade, a ordem é assim, nós somos espírito, que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Então nós temos duas partes que são imateriais e uma parte material. O nosso corpo é a parte material, a parte visível. Então nós temos o espírito, que é a sede da minha relação com Deus. Eu me relaciono com Deus no meu espírito. A alma é onde eu me relaciono com as pessoas, com as emoções, é a sede do psique, das emoções, do sentimento, que eu me relaciono com o mundo, através dos sentidos, né? Eu posso tocar, eu posso ver, eu posso ouvir, eu posso cheirar, eu me relaciono com o mundo e nas minhas emoções. Isso são faculdades da alma, né? E o corpo é o corpo físico, né? Que envolve essa parte aí mais, que eu disse para os irmãos, dos sentidos. Mas a parte espiritual, que é a parte mais importante nossa, então, repetindo, nós somos espíritos, nós somos espírito, que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Essa divisão foi nos ensinada lá no Velho Testamento, quando Deus mandou Moisés construir um tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda, era uma barraca, era um templo. E Deus, lá no tabernáculo, mostrou, lá no Velho Testamento, como é que seriam as coisas no futuro, depois que o Espírito Santo viria. Então vamos projetar aqui para vocês uma imagem do tabernáculo. A imagem do tabernáculo.
O tabernáculo era onde Deus se manifestava. Olha lá, você tinha uma barraca, né, uma tenda, ela tinha 3 divisões. Essa parte de fora, que era chamada aí de pátio. A parte interna ali tinha 2 divisões. Então você está vendo? Essa parte de fora, onde ficam os utensílios, aqui talvez no telão não dá para você ver que o lavatório, a pia, né? Então lá tem tudo, tem uma imagem melhor aqui. Então, vamos pegar lá em cima a parte de fora, lá, onde era feito os holocaustos, onde era se lavado. Essa parte externa era chamada de pátio, né? A parte interna, você tinha esse lugar aqui no meio, aqui, que ninguém via, que é onde ficavam os pães da propiciação, onde ficava o incenso, que é esse de cá, e o candelabro, que era colocado o óleo e era acendidas as lâmpadas. Então, tudo isso tem um significado. Isso aqui representa a nossa alma. E lá na parte mais interna, tinha a Arca da Aliança. É uma caixa feita de madeira de acácia, banhada de ouro. E tinha uma cortina bem pesada ali, ó, que tampava. Eles só podiam ver a Arca da Aliança uma vez por ano. Então você tinha o lugar santo, né? O pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O pátio é visível, simboliza o nosso corpo. O lugar santo simboliza a nossa alma. E o lugar santíssimo fala do nosso espírito. Então, quando Deus queria trazer uma revelação para o povo, Deus vinha em forma de fogo, como está ali, ó, e a coluna, chamava coluna, a coluna de fogo ficava ali, sobre o templo. O templo recebia, Deus se manifestava através dessa coluna, e lá na arca tinha 2 anjos olhando de frente para o outro, e Deus falava com Moisés. Deus recebia Moisés. As pessoas que estavam em volta, ninguém tinha acesso a isso. Somente Moisés e depois o sumo sacerdote, uma vez por ano, quando Salomão constrói o templo. Só que isso aí era uma profecia de como seria no futuro. Deus está falando que, lá em Atos 7, Deus fala que ele jamais ia habitar plenamente num templo feito por mãos humanas. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Ele falou: que casa vocês podem edificar para mim? Que lugar que vocês podem fazer para mim? Isso aí era apenas uma ilustração, é chamado de um tipo, uma coisa que simbolizava algo que haveria de acontecer. Porque no Novo Testamento, a partir da morte e ressurreição de Cristo, o templo de Deus deixa de ser uma casa de tijolos ou uma tenda, uma barraca, e passa a ser pessoas. Deus prometeu que habitaria em nós e não em pessoas. Perdão, e não em lugar físico. Não é essas paredes, não é aqui que é sagrado. A casa de Deus não é isso aqui. A casa de Deus é isso aqui, somos nós. Nós somos a morada de Deus, nós somos a casa de Deus. Deus habita em nós. Por isso que no dia de Pentecoste, aí a imagem do Pentecoste, que nós estamos usando sempre para vocês, o fogo não desce mais sobre um local físico, né, construído por homens, mas o fogo desce sobre as pessoas. Sobre as pessoas, a presença de Deus, o fogo de Deus desce sobre as pessoas. Então, sobre mim e você, e esse fogo é chamado de batismo. É o batismo do Espírito Santo, é quando Deus nos batiza, para que o Espírito Santo possa começar uma grande obra em mim e em você. Essa grande obra. Então, lá no dia de Pentecoste, no capítulo 2 do livro de Atos, no versículo de 1 a 4, diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E foram vistas, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Então veio aquele fogo, só que aquele fogo não ficou no lugar, aquele fogo
separou em formato de línguas e caiu sobre todos os discípulos que ali estavam, né? E viram que parecia língua de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos. E a vontade de Deus para mim e para você hoje, para essa igreja, é que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo. Isso não é só a vontade de Deus, isso é um mandamento de Deus. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Então, eu pulei um versículo que eu falei lá dos irmãos lá em João, sobre orar, né? Eu estava falando em João 4 lá, quando Jesus fala com a samaritana, né? Que eles adorariam a Deus em espírito e em verdade. Eu parei lá, né? Lá em João 4, 23. Mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Eu comecei a falar aqui e pulei para lá. Então, o que Deus procura? Pessoas que o adoram em espírito. Então, eu fiz aquela ilustração para o irmão, dizendo que quando o fogo de Deus vem, ele vem. Como é que Deus conversa comigo? No meu espírito. No meu espírito. Deus se relaciona comigo no meu espírito. Então, com o meu corpo eu me relaciono com o mundo. Com a minha alma eu me relaciono com as pessoas. E com o meu espírito eu me relaciono com Deus. Entendeu? Com o corpo eu me relaciono com o mundo. Né, um mundo físico. Com a minha alma eu me relaciono com as pessoas. E com o meu espírito eu me relaciono com Deus. Então o meu espírito tem que ser um espírito regenerado para que Deus possa falar comigo. Para que eu possa ouvir Deus, para que eu possa falar com Deus. E isso é uma coisa que só o Espírito Santo pode fazer. Ele diz, o Pai procura os adoradores, pessoas que o adoram em espírito e em verdade. E ele continua dizendo, Deus é espírito. Então, eu e você também somos espírito, porque nós somos criados, presta atenção. Quando Deus criou Adão ali, aquele boneco, aquela estátua, ele criou do pó da terra. Mas quando foi para dar vida, Deus tirou de dentro dele o fôlego de vida. Deus soprou. Nós somos feitos desse fôlego, nós fomos feitos desse ar. Né? Esse fôlego que no grego a expressão é a palavra ruá. Ruá, no grego vem a palavra pneuma, né? É o ar, é o vento. Nós somos criados dessa matéria. Então presta atenção, no mundo natural o nosso corpo é rico em H2O, em potássio, em ferro. Mas o verdadeiro homem, ele é feito da matéria, da substância espiritual. Deus é espírito, eu e você somos espírito, que possuímos uma alma e habitamos num corpo. Então, o versículo continua dizendo, Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores, que aqueles que o seguem, que aqueles que o amam, que aqueles que o servem, o adorem em espírito e em verdade. Então nós só podemos adorar a Deus em espírito. Nós só podemos nos relacionar com Deus em espírito. Porque sem o Espírito Santo nós não sabemos nem orar. Lá em Romanos 8, 26, o apóstolo Paulo diz assim, da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Irmãos, quando eu e você nós nos arrependemos e convertemos, nós temos um monte de pecados, de defeitos, de hábitos terríveis. Terríveis. E que nós não damos conta de largar isso. Nós não damos conta de largar isso. Uns estão viciados em bebidas alcoólicas, outros em drogas, outros em pornografia, e outros em imoralidades sexuais, e aí vai. Nenhum de nós dá conta de largar isso por nós mesmos, sem a ação do Espírito Santo. E ele diz, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza.
porque não sabemos orar como convém. A Bíblia diz que nem orar nós sabemos, irmãos. Nós não sabemos nem orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Quando eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu não sei falar, eu não sei pedir aquilo que é correto. Então o Espírito Santo me orienta, me ensina, ora através de mim, através do meu Espírito. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. O Espírito conhece o melhor, o plano de Deus para a minha vida, o plano de Deus para a sua vida. O Espírito sabe o que é melhor para nós, o que Deus preparou para mim, o que Deus preparou para você. O Espírito tem esse entendimento. Então ele diz aqui, olha, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, eu sou um homem de negócio, eu vou fazer um negócio, eu estou em dúvida. Como é que eu faço? Como é que eu entro nisso? Como é que eu saio disso? Então, eu estou diante de uma grande negociação. E aí, eu acho que aquilo é o melhor para a minha vida. Eu acho que aquilo vai dar certo. Mas aquilo é uma cilada que o diabo preparou para destruir minha vida, meu casamento, minha empresa, gerar falência. E eu quero muito aquilo. E eu começo a orar a Deus pedindo aquilo. E o Espírito Santo começa a trabalhar no meu coração para tirar aquilo do meu coração. Para tirar aquilo que não é a vontade. Ele diz o que? Ele ora, ele intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Então, às vezes eu estou aqui orando, pedindo uma coisa para Deus que vai ser a minha desgraça. E o Espírito Santo fala, Pai, o Júlio não sabe o que ele está falando. Ele não sabe. Não deixa o Júlio entrar nessa. E esse é o papel. O Espírito Santo nos ajuda em tudo. Eu estou dando um exemplo natural para falar que não é só coisa. A presença do Espírito Santo nos ajuda em tudo, irmãos. A fazer negócio, no nosso casamento, nas nossas relações. Nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Então não dá para nós vivermos sem o Espírito Santo. Então, o texto que nós estávamos lendo lá em Atos, diz assim, voltando para Atos 2, o cumprimento da promessa, né? Quando isso aconteceu, lá em Atos 2, quando ouviram isso, ficaram... vamos ler o versículo de 1 a 4, né? Nós paramos aí, viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E aí aqueles homens começaram a profetizar, e houve um barulho, né? O vento que entrou fez um barulho, um estrondo, e caiu língua sobre ele, e aqueles homens começaram a profetizar. E Jerusalém estava lotada de gente do mundo inteiro, né? 14 nações ali, que desceram de Roma, desceram da Ásia Menor, desceram da Europa, de vários países, do Egito, várias pessoas, né, do Oriente estavam ali. E aí, eles viram os apóstolos, alguns pensavam que eles estavam bêbados. E realmente eles estavam embriagados com o Espírito Santo. Então diz assim, versículo 14, então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz, dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia, todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados. Isso não é cachaça, sendo agora 9 horas da manhã. Ele diz, bêbados como você supõe. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isso que vocês estão vendo, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nós estamos diante do cumprimento de uma profecia lá do Velho Testamento. E o que o profeta Joel profetizou? Nos últimos dias, presta atenção, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Agora não vai ser só a nação de Israel, não vai ser só um localzinho,
É todas as pessoas, sobre todos os povos. Ele diz, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Deus prometeu que nos últimos dias, então, Pedro está falando, gente, o que vocês estão vendo aqui, que Deus disse que nos últimos dias vai derramar o espírito dele sobre todas as nações. Sobre todos os filhos dele nas nações. Aí deixa eu falar algo para você aqui. Pedro falou isso há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, era os últimos dias dessa era aqui na Terra, irmãos? Sim ou não? Não, tem 2000 anos. Então essa profecia teve um cumprimento parcial há 2000 anos atrás. Porque os últimos dias são esses nossos agora, que nós estamos vivendo. Da implantação do governo mundial. E que a ONU tem um projeto até 2030, a Agenda 2030, para implantar esse governo. Um homem mandando o mundo inteiro. Nós estamos vivendo os últimos dias. E eu vou falar um negócio para vocês. A coisa vai ficar muito complicada de agora para frente. E Jesus falou, se esses dias não fossem abreviados, até os seus escolhidos seriam enganados. Se possível fosse, ele disse, se possível fosse, mas não é, até os escolhidos seriam enganados. Mas não é possível. Nós não seremos enganados. E para enfrentar esses dias que estão vivendo e que vão vir sobre nós, só há um jeito de nós suportarmos isso. O poder do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Quem não tiver o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, não vai conseguir vencer isso. Somente o poder do Espírito Santo pode fazer isso. E ele está dizendo, então, que o Espírito Santo vai ser derramado nos últimos dias. Então, presta atenção. Deus tem um compromisso comigo e com você. De derramar abundantemente o Espírito Santo sobre a minha vida e a sua vida nesses últimos dias. Ele tem um compromisso, ele prometeu que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. O versículo 33, ele diz, exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo se cumpriu 2000 anos atrás, com o derramado do Espírito Santo sobre a igreja. Derramou isto que vocês estão ouvindo. Agora presta atenção, você fala assim, mas pastor, o Espírito Santo é para mim? O Espírito Santo é para nós hoje. Vamos ver o versículo 37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Arrependam dos seus pecados, convertam, sejam batizados. E ele diz, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, a dádiva, o batismo do Espírito Santo. E aí agora respondendo a sua pergunta, Pedro diz, porque a promessa, qual que é a promessa do Espírito Santo? Porque a promessa é para vocês, é para os seus filhos, e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Então, ele diz, porque a promessa é para vocês. Diga comigo, bem forte, a promessa é para mim. Irmão, Deus prometeu derramar o Espírito Santo sobre a sua vida. Então diga comigo, a promessa é para mim. A promessa é para os meus filhos. E ele diz mais, e para todos aqueles que estão longe. Ele estava em Jerusalém, vocês estão aqui. Para todos os tempos, para todas as eras. Pois isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar.
Você está aqui porque Deus te chamou. A promessa é para vocês. O Espírito Santo é para vocês. O Espírito Santo é para mim e para você. E nós não podemos viver sem o Espírito Santo. No capítulo 8 de Atos, continuando aí, os apóstolos entenderam tanto isso que eu estou falando com vocês, que eles chegaram à conclusão do seguinte: nenhum cristão pode viver sem o Espírito Santo. Nenhum cristão, não basta você crer, nascer de novo. Nascer de novo te dá acesso a você ser uma nova criatura, você ser filho de Deus e você morar no céu. Aí você faz, nossa pastor, então estou satisfeito. Não, irmão, você não pode estar satisfeito com isso. Deus não nos salvou para que nós fôssemos para o céu. Era melhor ele já ter feito a gente direto lá no céu, agora ele fez com os anjos. Deus tem um propósito aqui na terra, de nos transformar à imagem de seu Filho, de que eu e você seja igual a Jesus. E para isso, agora nós vamos de uma ação que até aqui foi só o Espírito Santo, mas de agora para frente é o Espírito Santo e eu. Ele não vai, tem coisas que ele não vai fazer se você não se dispor a fazer, que é o processo chamado de santificação. Depende de uma ação sua, você tem que tomar uma decisão. Olha só, Atos 8,14, os apóstolos em Jerusalém, Atos 8,14, põe na RA, eu acho que aqui está na RA. RA, na versão antiga. Os apóstolos em Jerusalém, os apóstolos em Jerusalém, né? Eu não sei qual tradução que está aqui. Eu vou ler com vocês lá. Olha lá, os apóstolos, é NVI mesmo, está certo. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra, Filipe foi lá, pregou o evangelho, eles creram, mas não foram batizados com o Espírito Santo. Então, os apóstolos decidem enviar Pedro e João para ir lá em Samaria e orar com a igreja, para a igreja receber imposição de mão e receber o Espírito Santo. Ele diz aí, os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. O Espírito Santo não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo. Ninguém pode viver sem o Espírito Santo, meu irmão. A igreja do Senhor Jesus não pode viver sem o Espírito Santo. Domingo que vem nós vamos continuar. Domingo que vem nós continuamos, porque nós vamos. Eu queria, tem tanta coisa aqui que queria falar para vocês, mas não dá para terminar hoje, né? Mas eu quero ler o texto que a pastora leu aqui, um texto que é muito usado para a gente pedir coisas para Deus, que é Lucas 11, versículo 9 a 13. Lucas 11, as pessoas usam, irmão, quando você quer uma coisa para Deus, insiste, bate, pede, Deus vai te dar. Pede aquilo, pede. Só que esse texto não está falando disso, esse texto está falando de Espírito Santo. Lucas capítulo 11, versículo 9. Esse texto está falando sobre a importância de você e eu buscarmos o Espírito Santo. Não desistirmos. Irmão, tem que insistir, tem que orar, tem que buscar. Lucas 11 diz assim, versículo 9. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado.
Lucas capítulo 11, versículo 9 a 13. Por isso eu lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam a porta e lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. Quantos que pedem, o Espírito Santo recebe, irmãos? Quantos? Todos. A Bíblia está dizendo, pois todo o que pede, recebe. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta lhe será aberta. Deus está falando aqui do Espírito Santo. E ele diz mais: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, olha o que Jesus está dizendo, se vocês, apesar de serem maus, o Edson Valverde fala assim, eu tenho vontade de ser mau, como é que é? Não, como é que é? Vontade de ser ruim? Não, não tem vontade, você é ruim. A Bíblia está dizendo, se vocês que são maus, olha só, se vocês que são maus, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Quanto mais o Pai que está no céu vai derramar o Espírito Santo sobre a sua vida se você pedir. Então busca, insiste, bate, clama, chora, ora, jejua, busque o Espírito Santo, porque Deus tem prazer em derramar o Espírito Santo na sua vida. E você vai ver tanto que as coisas vão mudar na sua vida. Seu casamento vai mudar. A sua empresa vai mudar. A sua vida vai mudar. Tudo vai mudar, porque você será ensinado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai guiar a sua vida. Amém?